Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar. Alguém aqui já teve algum relacionamento amoroso e ele acabou? Seja como namorados ou casamento, alguma coisa assim? Alguém aqui já passou por isso? Só os dois. Não é a fidelidade, não é a paciência, não é o amor, não é a compreensão, não é o zelo. A maior dádiva de quem ama assim? Mais vertical. É assim, sim ou não? Mais vertical. Ainda tá. Mais vertical, por favor. É sério, não tô brincando. Não sei porque eu confio nelas, não em você. Então, muito bom. Tá bom assim? Tá bom? Equipe do fundão lá, podemos começar? Tranquilo? Isso aí, ó. Isso é gente boa. Né? É o pessoal da bagunça, mas são os mais assíduos, né? É sempre assim. Então tá. Então, meu nome é Josué. Eu participo de um trabalho na cidade de Caxias do Sul, um lugar chamado Amorosidade Estrela da Manhã. E o convite do Maicon, a gente vem uma vez por mês aqui no Lar de Francisco fazer esse tempo com vocês que é maravilhoso pra gente. A gente veio pra cá com muita alegria, com muita felicidade no coração. Então isso tudo aqui realmente é pra vocês e a gente tem um enorme deleite de poder participar. Então vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito bem. Então, o nosso trabalho aqui, ele é basicamente um trabalho dialético, um trabalho de troca. Onde a gente vem, começa a falar algumas coisas, mas que para ficar bacana precisa de vocês. Hoje o tema é um tema muito interessante, né? Falando o que mantém um relacionamento, o que sustenta uma relação. Essa relação pode ser relação de casal, uma relação de pai e filho, mãe e filha, de irmãos, uma relação de amigos, pode ser uma relação profissional. Qualquer tipo de relação. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos que vão demonstrar o que mantém essas relações, como você consegue se manter numa relação, seja ela qual for. Claro que o que a gente grandemente vai falar são as relações entre pares, né? São as relações de namoro ou conjugais, que são as mais evidentes para todos nós e que são aquelas que dentro da nossa proposta social elas acontecem por escolha, não por nascimento, como a relação de pai e filho ou de irmãos. É uma escolha no decorrer da nossa caminhada e muitas vezes essa escolha finda, ou seja, ela se muda, ela se transforma. Por isso que relações terminam e novas relações começam. O que a gente vai abordar aqui é entender o porquê que relações que começaram muitas vezes muito bonitas, né, cheias de boas intenções, acabam se transformando em relações que não perduraram. E a gente vai tentar demonstrar aqui como isso acontece de uma maneira bem simples, de um linguajar bem tranquilo. Certo? E a qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, dar um exemplo, falar seja lá o que for, é só levantar a mão e a gente chama, isso é um diálogo. Tá bom?
antes da gente começar, alguém quer dizer alguma coisa? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar. Alguém aqui já teve algum relacionamento amoroso e ele acabou? Seja como namorados ou casamento, alguma coisa assim? Alguém que já passou por isso? Só os dois. Ah, tem mais uma corajosa. Cid, isso, um ou mais, Cid, não precisa ser só um, entendeu? Não tem problema. Teve alguém que já teve um namorado e que não tem mais namorado e acabou o relacionamento, por exemplo? Isso já aconteceu com alguém? Aqui? Ah, ótimo. Esse aqui era só eu. Exato. Eu entendo que o pessoal aqui é meio tímido, né? Tá legal. A gente vai conversar e vai chamar justamente para isso, para tentar deixar que o coração de vocês fale e se expresse. E talvez, né, nessa conversa que a gente vai propor, comecem a, olhando para si mesmos, perceber por que as coisas tomaram o rumo que tomaram. Legal? Então, a proposta é dizer que não é o amor que mantém um relacionamento. Um relacionamento não se sustentabiliza pelo amor. É outra coisa. Essa é a proposta. É nisso que nós vamos conversar hoje durante toda a nossa estada aqui. Não é o amor que sustentabiliza um relacionamento. O amor como a gente entende amor. Não é o romantismo, não é isso. O que é? O que poderia ser? As afinidades. As afinidades? Respeito. Talvez. Hã? Respeito. Respeito? Talvez. Diálogo. Diálogo? Muito bem, talvez. Mais algum? Interesse. Interesses? Sim. Interesse pode manter uma relação durante muito tempo. Não quer dizer que essa relação seja saudável ou Depende do interesse. depende do interesse, exatamente. Né? Você pode ter o interesse de transformar a vida do outro no inferno. Tem gente que faz isso, né? E fica casado há anos. Não, eu posso ser muito infeliz, desde que ela esteja infeliz também, tá bom. Né? Fica pingando arsênico no café depois da janta, só para manter doente. Né? Conveniência. Conveniência, também. Entra muito próximo com os interesses, né? Acomodação. Acomodação, muito bem. É aquele confortável, desconfortável conhecido. Então eu nem vou me preocupar com outra coisa, porque aqui eu já conheço. Tá ruim, mas tá bom. Acomodação, muito bem. Mais alguma ideia? Tá bom. A religião também. Religião a gente pode trabalhar na questão da conveniência, né? Então eu me mantenho nisso porque tenho uma afinidade. Pode ser religião, pode ser... Digo, a religião no sentido da a minha religião não permite. Mas daí então seria muito mais cultura. Uma cultura de que não se aceita o divórcio, por exemplo. E acontece muito. Sim, acontece muito. Né? Então, nós vamos continuar as conversas continuando afirmando. Não é o amor que sustenta uma relação, é outra coisa. O segredo é outro. É uma parceria, é um companheirismo. Talvez. E a gente vai dizer que não é o amor como é traduzido pelo mundo, ou seja, essa proposta de sociedade que a gente tem hoje, que a nossa cultura traz, né? O amor da paixão e do prazer. Não é esse que sustenta uma relação. Não é isso. Ou seja, vamos começar a entender o que é paixão. Paixão, ela vem da etimologia do grego pathos e do latim cordão. Então, pathos, pá, cordão, chão. Pathos é doença, tanto é que da mesma palavra surge a palavra patologia, né? Coração, cordão é sentimento. Então, paixão é a doença do sentimento, doença das emoções. Tanto é que a paixão cega, justamente porque ela te deixa doente, ela não te deixa perceber a realidade que sempre teve na sua frente. E a paixão, ela tem vida útil. Para algumas pessoas ela dura mais ou menos, mas dificilmente ela vai durar mais que 3 anos. A paixão. Então, nesse período que você se encontra apaixonado,
Você não consegue ver o que sempre esteve à sua frente. Pode sentar, por gentileza, pode sentar. Isso. Né? Você não consegue perceber o que sempre esteve aí na sua frente. Aí, passado um tempo que essa relação se desenrola, você diz, mas essa pessoa mudou muito. Ela nunca foi desse jeito. Nossa, como é ignorante. Não, sempre foi assim, mas você, por estar apaixonado ou apaixonada, não percebia. Porque você estava cegada pelas suas emoções. Alguém já experienciou, já teve aconteceu isso na vida? Com alguém já? Isso até com a posse, né? É sobre os bens materiais. O desejo, a posse e a necessidade de determinar como as coisas têm seu domínio. Sim, muito forte. Muito forte. Então a gente tem que perceber que, por exemplo, e a gente se apaixona por pessoas, e se apaixona por coisas, e se apaixona também por situações. Pessoas é o outro, né? Ele, ela, é uma outra pessoa. Coisas, eu posso me apaixonar por a casa na praia, né? Ou o carro, ou alguma coisa assim, que a gente percebe que quando conquista, ou quando aquilo se manifesta, perdeu a graça. Não tem mais graça. Né? Ou situações. Então, por exemplo, eu não me apaixono, eu não me relaciono com ele ou com ela pela pessoa que é, ou pela vida que a gente vive, mas sim pelo status que eu vou ter. Que eu já estou casado, já estou casada, ou a família é isso ou aquilo. Situações. Entende? Ou emprego. Emprego também. Passa por uma paixão. Aí o que depois a gente percebe é que a força para sustentabilizar essa paixão, ou seja, o sacrifício que a gente tem de gerar no dia a dia, é imenso. Isso consome a gente. Então, não é o amor como é traduzido pelo mundo. O amor da paixão e do prazer. Da satisfação. Da satisfação de dizer que está numa situação, na satisfação de ter alguma coisa, ou na satisfação de estar se relacionando com aquele ser tanto desejado ou almejado. Não é isso que sustentabiliza uma relação. Né? Não é a paciência, não é a compreensão, não é a fidelidade e nem é o zelo. Olha que interessante. Eu estou dizendo aqui para vocês que não é a paciência que vai manter o relacionamento, não é a compreensão que vai manter o relacionamento, não é a fidelidade que vai manter o relacionamento e não é o zelo. Quantas pessoas já se mantiveram fiéis ao seu marido ou à sua esposa e ainda assim o relacionamento acabou? Quantas pessoas no seu relacionamento cuidavam do outro, mas ainda assim o relacionamento também acabou? Quantos têm a paciência, né, a tolerância e a compreensão em relação ao outro, mas assim mesmo o relacionamento acaba? Então essas virtudes, como a gente entende elas, também não mantêm um relacionamento. O Marco já está me olhando aqui girado. Sim. Eu fiquei pensando, porque isso é muito louco, né, nos relacionamentos, porque o que mantém o relacionamento, e aí começa dentro do que tá falando, da ótica, a buscar recordações, e eu fiquei usando um exemplo de Cristo, né? Ótimo. Quem se relacionou com Cristo e quanto tempo perdurou o relacionamento com Cristo? Ficou ali. E ficou ali. Quem ficou? Quem ficou na hora da cruz, todos os apóstolos correram. Exatamente. Pedro negou ele 3 vezes antes do galo cantar. E era o mais próximo dos apóstolos. Exato. Pedro. Se Jesus... Quem somos nós? Entendeu? Um relacionamento... Então, se o cara negou Jesus, que dirá eu o Michael, né? Fácil. Entendeu? Mas é isso. A gente tem que começar... E a proposta é justamente essa. Começar a mexer um pouquinho com os entendimentos para entender. Mas o que mantém? Sim. Valorização primeiro e autorrespeito para depois dar o que tu tem para outra pessoa? Não.
Ah, não cansou todo o repertório. Não. Não, nós vamos chegar lá. E talvez seja... É tão óbvio como parece ser espantoso. O que sustentabiliza uma relação? Não é a paciência, não é a compreensão, não é a fidelidade, não é o zelo. Nenhum deles. Medo. Medo. Muita gente fica junto por medo. Muito tempo junto por medo. Até que em algum momento não aguenta mais, explode, se rebela. E não está nem mais aí para as consequências, porque não aguenta mais estar o dia a dia naquela situação. O medo mantém, mas não sustenta. Em algum momento, o jogo, a mesa vira. Ou não? Tem gente que já está lhe dizendo. Lembrando, realmente, aquela situação lá devia ter mandado as favas antes. O nosso durou o tempo que for necessário para durar. O que tem ali para ser compreendido. Não sobre o outro, mas sobre si. Sempre o dedo é apontado para você. Sempre. Nunca é com o outro. Como você vê as coisas, o que você experiencia, é só para você. Sempre é Deus conversando com você. A vida manifesta como se manifesta. Aquilo que você percebe é a conversa, é Deus dialogando com cada um de nós. E cada um de nós entende a sua maneira. Por isso que é uma conversa individual de você para com Deus. E você não tem a condição de se meter na conversa do outro para com Deus. Aí é dele. Entenda que isso é você para com Deus só, a vida. Mas não é nenhum desses. Então o que pode manter o seu relacionamento vai te surpreender. E esse demorar para falar é de propósito, para vocês ficarem assim meio nervosos, angustiados, ansiosos. Agoniados, exatamente. O que eu estou fazendo com o Michael? Ele vai dizer, daqui a pouco eu vou entender. Eu vou entender por isso. A entrega. Entrega? Pode ser. Pode ser. Então, não é o amor que segura uma relação. O segredo é outro. Evidentemente, nenhuma relação sobrevive sem amor. Pelo menos não de forma saudável. O amor é a razão e a base de qualquer envolvimento a dois. Olha, o amor é a razão e a base da coisa começar. É um amor, seja até um amor por interesse. Também é a razão de que a coisa começa. Né? E é no amor que uma relação é construída. Que ela se ergue por ele e por todas as dádivas desse sentimento tão sublime que permanecemos juntos. Então a coisa começa pelo amor. Mas só o amor não sustenta. Você pode amar o quanto for, você pode se entregar o quanto for, mas só isso. Muito bem-vindo. Não é a fidelidade, não é a paciência, não é o amor, não é a compreensão, não é o zelo. A maior dádiva de quem ama é a renúncia. Você tem de todo dia renunciar ao que você quer, ao que você gosta, aquilo que você acha que é verdade, aquilo como devia ser para a sua relação continuar. Sem renúncia, nenhuma relação segue adiante. O grande segredo de uma relação, de um relacionamento, é estar pronto para renunciar. Porque se você não renunciar, e se do outro lado também não houver renúncia, a coisa vai se desfacelar. Como poeira ao vento. Só a renúncia sustentabiliza um relacionamento. E mais, só renuncia aí sim quem ama. Só renuncia quem ama. Mas só o amor não adianta. Você tem que usar esse amor para ter a coragem e a força de renunciar. De abrir mão do que você quer,
de abrir mão do que você acha que você domina, de abrir mão do que você acha que é certo, de abrir mão, muitas vezes, do seu prazer e da sua satisfação. E essa força de renunciar, quem te dá é o amor. Só renuncia quem ama. Então, se você quer ver uma relação durar uma vida toda, só quando nessa relação todos os lados sabem renunciar. Um dia um, outro dia outro. Um momento um, outro momento outro. Mas sem essa renúncia, fatalmente ela se extingue. Renúncia. Né? Isso mesmo. Acontece quando a gente releva um erro, a renúncia, em vez de apenas ter paciência. Então não é, tá dizendo isso, tudo bem, vou ter paciência. Não. É dizer, tá tudo bem. É assim mesmo. Ele está dizendo isso. Ela vê dessa maneira. É como é. É como aquele ser é. Eu não me iludo mais. Eu já sei que é assim. E eu justamente estou ali porque é assim. Porque se fosse diferente seria outro. Entende? Então, em vez apenas de ter paciência e compreensão, o outro em sua contradição a nós. Olha só que interessante. A renúncia acontece quando a gente releva um erro, em vez apenas de ter paciência e compreensão, o outro em sua contradição a nós. Então nós não temos mais paciência e compreensão, a gente não aceita só. Não, está dizendo isso? Tá falando essa ênima, tá bom, vamos lá, é só mais uma. Não. Compreende. Aquele ser é assim. É o jeito dele. E sempre foi assim. Eu nunca me enganei pela minha paixão. Eu nunca me deixei levar pela ilusão que só tem na minha cabeça. Sempre foi assim. E eu estou justamente com aquele ser ali porque ele é como é. Porque se fosse diferente eu não estaria. Renúncia. Você renuncia àquilo que você acha de como que o outro deveria ser. Você renuncia àquilo que você acha que o outro devia fazer. Você renuncia à expectativa do príncipe encantado, da princesinha na torre, que você criou, que nunca existiu. Renúncia. A frase de oração da Laura Francisco diz assim, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Seria não ver a ofensa do outro. Seria, não é levar perdão, é não ver o erro, porque entender que o outro tem direito dele de ser quem ele é, como ele quer, da forma que é, e eu dizer, tá tudo bem. Isso. Aí o mentor vai dizer o seguinte, é entender que é o amor que existe ali. Ele é assim. Porque se você quer mudar o outro, você vai permitir que o outro também queira mudar você? Entende como é uma via de mão dupla? Então você quer coisas que você não dá? Isso é hipocrisia. Então quando você renuncia ao desejo de fazer com que o outro seja diferente, você o recebe como ele é. Sem ilusão, sem paixão, sem infantilidade. É como é. Sempre esteve ali desse jeito. Agora, se você entra numa relação achando que não, agora estamos casados, agora vai mudar. Não pode ser assim. Esse negócio aqui, fazia isso, agora não faz mais. Era desse jeito, agora não é mais. Essa relação vai se acabar, porque não tem renúncia. Tem um déspota querendo determinar como o outro tem de ser. É tortura. É uma tortura que começa quando se acorda e dura até o momento de que se dorme. Todos os dias, o dia todo. É tortura. Por isso da renúncia. E só renuncia quem ama. Só deixa a mão aberta quem ama. Porque quem tem medo quer segurar, quer dominar, quer controlar. Então quando a gente olha para o outro, renunciamos à nossa razão, à nossa verdade, até o nosso bem-estar, nem que seja por um instante. Então quando vem o outro, naquele momento de angústia, de raiva, de estresse, você pode escolher. Eu vou enfrentar aquilo porque eu não tenho nada a ver, eu não tinha que estar ouvindo isso,
Ou eu vou renunciar e vou dizer, não, tá tudo bem, você tá assim mesmo, tô entendendo, vem cá, não precisa brigar. Não precisa brigar não porque eu tenho paciência, não, é porque eu compreendo e eu renuncio ao meu desejo de dizer, fica quieto, tá falando o que aí? Acho que é quem? Eu renuncio isso, mas só renuncia quem ama. Quem quer acolher, quem quer tomar e dizer, não, eu te escolhi como se a pessoa que fica do meu lado, então eu renuncio àquilo como eu gostaria de ser, porque eu vejo a situação que você está, então venha. Porque eu quero você na integralidade, eu quero você totalmente, como é. Renúncia. Aqueles que não estão dispostos a renunciar, fatalmente vão ter um relacionamento que vai se desfazer. E a renúncia é via de mão dupla. Sempre. Sempre. Porque senão é um déspota, né, e um escravo. Então tem que ser iguais. Um dia outro. Um momento outro. Né? Então a renúncia é mais do que tudo, é mais do que ser leal. É renunciar a milhares de possibilidades em nome da afeição do coração do outro. Então renunciar é, podendo estar em qualquer outro lugar do planeta, com qualquer outra pessoa, eu escolhi estar com você. Essa renúncia. E aí não existe o outro, não existe mais ninguém, só existe aquele. No universo todo, eu renuncio a todos os outros, a todas as outras possibilidades de relacionamento, porque eu escolhi estar aqui. Isso não tem nada a ver com o outro, é só comigo, porque é uma escolha minha. E se eu não fizer essa escolha, quem está adulterando sou eu, mas eu não estou adulterando a relação, eu estou adulterando a minha coerência em relação a mim mesmo. A escolha que eu fiz. Josué, vivemos em mundos que é quase utópico isso, né? Quase utópico. E a questão que talvez seja levantada é, nós estamos procurando na palestra. É certo, é correto eu demonstrar isso aos outros? Isso é um trabalho de você para com você. Você não chega e diz para o outro, eu estou renunciando tudo por tua causa. Não! O outro não tem nada a ver com isso. É uma escolha pessoal, intransferível, individual, sua e só sua. Você não tem direito de jogar isso para cima do outro. Aí você quer ser reconhecido. Você é vaidoso se você faz isso. Né? E não é verdadeiro, nem consigo nem com o outro. Porque você está enganando a si mesmo. Você não escolheu isso porque você não age assim porque você escolheu. Você age assim porque você quer a reciprocidade do outro. Não. O amor que leva à renúncia não busca reciprocidade. Ele faz por ele. Porque ele é coerente consigo. Não pelo outro. Não espera nada do outro. Faz primeiro, dá o exemplo. Só quem renuncia alcança o verdadeiro amor. Né? Então, estar com a nossa cara metade. Estar com a nossa cara metade é renunciar o tempo todo. Um relacionamento com alguém é renunciar o tempo todo. Outros encontros, outros momentos. Interagir com quem amamos é abrir mão de muitas ideias, de muitas vontades e até de comportamentos ou posturas. Mas Josué, eu amo tanto ele ou ela, e ele não vê, ela não vê tudo que eu renuncio por ela. Mas essa é uma escolha só sua. Você está fazendo isso porque você assim escolheu. Se você ficar jogando isso na cara do outro, isso não é real. Como a gente disse, você só quer levar a ter fama, você só quer reconhecimento. Você quer que olhem para você e digam como você é bonitinho, que passem a mão na sua cabeça, olha como você está certo. Amor não se trata disso. A renúncia não se trata disso. Renúncia, como amor, se faz em silêncio, introspectivo no seu coração.
Porque continua sendo uma conversa de você para com Deus. Mas Josué, eu amo tanto ele ou ela, o que eu faço? Deixe ele liberto de si ou ela. Deixe livre. Fica quem quer ficar. Quem renuncia a todo o resto para estar ali. Só assim. Renúncia. E quando você assim trabalhar, você vai ver que, por harmonia, outros que também compartilham desse mesmo estado de percepção interior vão se aproximar. Mas se você quer isso, você tem que ser o que você quer. Não só falar que é, mas no seu silêncio, da sua conversa diária com Deus, e a cada pensamento, realizar sua obra interior. Renunciar em prol do amor, do seu amor. Não por outro, mas porque você é coerente consigo. Podendo estar em qualquer outro lugar, escolheu estar ali, assume essa escolha e segue adiante. Porque é preciso que haja dentro do coração uma negociação de valores, onde o que não é tão importante para a gente, ou faz mal para a relação, deve ser abdicado em função do bem maior. E esse bem maior é o laço do amor. Entende? Então você tem que conversar consigo mesmo, com aquilo que você acha que quer, com aquilo que acha que é importante, e você tem que aprender, para entender o que realmente importa. Se o que realmente importa e a minha escolha é a minha relação, eu tenho que aprender a abdicar daquilo que não é importante, daquilo que afeta essa relação, daquilo que faz mal para a relação. E nisso eu fortaleço o laço do amor. Mas às vezes não é importante para outra pessoa, né? Porque às vezes para ti é importante que tu abre mão. Aí. Bom, vamos lá. Um dia você, outro dia tem que ser o outro. Porque às vezes eu tenho vontade, né? Tenho a ideia, não quero fazer tal coisa, mas aí tu te abdica em função do que a pessoa quer. Mas aí. Como eu disse, aquilo eu quero para mim, aquilo, mas eu me abdico. se sempre for você quem abre mão de tudo e o outro não abre mão de coisa alguma coisa está desequilibrada, está desarmoniosa. Essa relação fatalmente vai terminar. Ela vai terminar. Porque não tem renúncia dos dois lados. Não é só um renunciando que mantém uma relação. Pode ser que um tenha que começar esse processo e dar o exemplo. Sim, isso pode acontecer. Em algum momento, se existir realmente amor, esse outro vai perceber e vai dizer, para ele mesmo, né? Ele faz tanto por mim, ou ela já abre mão de tanta coisa, hoje é minha vez. Tu tá afirmando que a relação vai terminar, mas e as que não terminam? Porque existem muitas que não terminam. E as que não terminam, existiu essa renúncia, o que aconteceu? Aí também tem masoquismo, né? Tem. Acho que é o que mais tem, né? Pode ser. Mas a gente está chegando no momento hoje cultural da sociedade que a gente pode ver que as relações estão muito mais líquidas. Você pode ver que hoje já tem pessoas com 20 anos, 25 anos, já estão no segundo, terceira relação de morar junto, de casal, com filhos, com uma, duas ou três pessoas diferentes. Nem tem. Né? Por quê? Porque nessas relações nunca houve renúncia. Talvez tivesse satisfação, prazer, desejo. E às vezes tem a renúncia, mas, por exemplo, sei lá, numa relação de um conhecido, de um casal de amigos, existe aquela renúncia, mas a gente vendo de fora não sabe, porque é uma coisa tão interna no casal. Isso. Por isso que é algo só de você para com você. Você não tem como julgar, apontar ou dizer como é que é com o outro. Você só pode cuidar do seu quadradinho. Porque o outro só se você estivesse vestindo a pele dele. E a gente não tá. A gente só sabe cuidar da gente. Eu tenho um caso muito próximo a mim, que é o meu casamento. O pessoal olha pra minha mulher e diz assim, mas o que ela faz com esse gordo? Aí tem uma aranha aqui. Ela já falou. Tem uma aranha. Vai lá, Cid. Vai, Cid, mata a aranha. Pega a aranha, Cid. Vai, Cid.
Senta aí, Karina. Ela fica no teu ombro. Obrigada. Senta tu aí, que eu vou cair. Isso, pronto. Então essa renúncia, esse trabalho, nunca é para ser visto, ser apontado ou qualquer coisa no outro. Ela é sempre de você para com você. Tudo que nós conversamos, propomos e trazemos, sempre é um trabalho de você para com você. E se você chega num ponto da sua relação que você está se entregando, está se renunciando sempre, e não vê a renúncia no outro lado, converse. Olha, vem cá, vamos conversar aqui. Está acontecendo isso, eu me sinto dessa e dessa maneira. Para mim não, tá difícil, não tá legal. Né? Porque acontece isso, aquilo, aquele outro. Eu estou disposto a abrir mão. Mas de vez em quando eu preciso que você abra mão também. Porque senão para mim não tem equilíbrio. Não tem harmonia. Aí cabe desse que renuncia conversar. Aí você conversou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fatalmente vai chegar um ponto que vai dizer: olha, fiz o que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha, mas eu não consigo mais. Espero que você seja feliz. Porque eu te amo, mas eu entendo que eu não consigo ficar com você. Porque não é amor que segura uma relação, é a renúncia. Só que a renúncia é via de mão dupla. Então, é preciso que haja dentro do coração uma negociação de valores, onde o que não é tão importante para a gente, ou faz mal para a relação, deve ser abdicado em função do bem maior, que é o laço do amor. A gente tem que renunciar às coisas que vão contra esse relacionamento, se ele é importante para você. Se você coloca como que é importante para você a sua relação, o seu relacionamento, você tem que renunciar a coisas que vão magoar ou macular essa relação. Faz parte. Isso é ter uma postura madura. Então, quando compramos uma rosa, abrimos mão do nosso tempo, do nosso dinheiro e de qualquer outra direção que não seja para a pessoa a qual vamos entregá-la. Então a gente tem que começar a aprender no símbolo que as coisas trazem. Então quando a gente compra uma rosa, quando dá um presente, alguma coisa, você gastou tempo, você parou para pensar e analisar. Você colocou aquele outro ser da sua relação naquele momento em primeiríssimo lugar. Porque você parou toda a sua vida fazendo aquilo. Isso é renúncia. Então você tem que aprender a renunciar. Se você não renunciar, em algum momento vão renunciar de você. Né? Corremos ainda o risco de nos espetar em seus espinhos pela carinhosa surpresa de causar contentamento, riso. E isso é só renúncia por amor. Então mesmo nessas coisas a gente pode até se machucar de alguma forma. Mas esse machucar não é nada, é ínfimo em relação à proposta que se traz ou aquilo que se significa para o outro. Quando se coloca o outro no primeiro momento do seu dia, do seu pensamento, daquilo que aconteceu com você. São pequenas coisas, todos os dias, que sustentabilizam o bem. Não são grandes ações. Grandes ações quem precisa são aqueles que fazem o mal. São pequenas ações dia a dia que vão sustentabilizar esse bem. Essa renúncia, esse amor. Não? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é leal no pouco vai ser fiel no muito. Exatamente isso. Existe diferença de renúncia depois que vem os filhos? Muito bom. Talvez a coisa mais importante que a gente tem de aprender a renunciar é aprender a renunciar depois que vem os filhos a ser pai e ser mãe. Porque antes era marido e mulher. Talvez seja a coisa mais importante de aprender a renunciar. Porque se você não souber tratar bem do seu marido ou da sua esposa, porque veio antes,
aquela relação vai acabar, porque vai continuar sendo pai e mãe, tendo um relacionamento ou não. Mas se você não aprender a renunciar a ser mãe e seu pai, e ter tempo e momento só para o casal, novamente, como começou, o relacionamento se extinguiu. Deixou de ser marido e mulher, deixou de ser amante um do outro, e passou a ser pai e mãe. Pai e mãe, cada um pode viver num planeta diferente que vão continuar sendo pai e mãe. Isso é muito importante. Tem que ter faz parte renunciar, inclusive, de ser pai e mãe, às vezes, em função do relacionamento. Porque lembre que o que tornou você pai e o que tornou você mãe foi essa relação, não o contrário. Não coloque a carroça a ver dos bois, não. Essa relação veio primeiro. Ela tem que ser tratada com o merecimento e com o zelo que ela precisa. E renunciar a ser filho e filha, porque às vezes também acontece. Tem que renunciar, às vezes, ser filho e filha. Tem que renunciar. Quando você tem, por exemplo, uma situação de pais que demandam muito de você, e essa demanda atrapalha outras coisas da sua vida, outras situações, você tem que renunciar e dizer, olha, até aqui eu consigo, depois daqui eu não consigo mais. Tem limite. As coisas têm limite. Então tem de renunciar, às vezes, sim. Então, quando aprendemos a lidar com nossos defeitos, brigamos contra eles e até procuramos ajuda para melhorar. Estamos renunciando a nós mesmos. Olha só que interessante. Quando aprendemos a lidar com os nossos defeitos, com as coisas que a gente tem em nós que não nos fazem bem, brigamos contra esses defeitos e até procuramos ajuda. Quando a gente não dá conta sozinho, a gente procura ajuda para melhorar. E nisso a gente está renunciando a nós mesmos. Então, para sustentabilizar o relacionamento, você tem que aprender a renunciar a você mesmo. Renunciar o seu mau humor, renunciar o seu estresse, renunciar a sua raiva, talvez renunciar a sua violência, renunciar ao seu desprezo, renunciar à sua ironia. E Josué, e esse renunciar a mim mesmo, não deixaria eu de me amar a mim mesmo? De maneira alguma, muito antes pelo contrário, você vai estar se amando porque você vai estar criando um ambiente muito mais saudável a você. Porque você vai estar abrindo mão, não de coisas como zelo, afeto, afeição. Você vai estar abrindo mão de coisas que lhe fazem mal. Primeiro a você. Primeiro a você. Porque a sua raiva, a sua ansiedade, o seu ódio faz mal primeiro a você. Depois, se o outro se permitir deixar levar por isso, aí é com ele. Mas está fazendo mal primeiro a você. Sempre. Como? A ironia. A ironia. Né? Então, nós desistimos de uma parte de nós mesmos. A parte que nos faz sofrer. Para manter a relação de amor. Transformamos aquilo que nos contraria para mantermos o relacionamento em nossa vida. Olha só que interessante. Desistimos de uma parte de nós. A parte que nos faz sofrer. Renunciar a isso. Porque a gente carrega tanta coisa que foi que a gente colocou nas nossas costas. É um fardo tão pesado ao longo dos anos. Mas que ele não nasceu aí. Ele foi colocado aí. A gente permitiu que ali ele se mantivesse. A gente tem que aprender a renunciar. A renunciar a esse fardo pesado. Ele foi posto aí em algum momento. Mas ele não precisa ficar aí. Quanta gente a gente vê que fica arrastando corrente, reclamando uma vida toda de algo, porque queria que o outro fosse assim, ou que aquele fizesse aquilo, ou que aquela situação não fosse desse jeito. Fica arrastando e colocou isso nas costas, mas não nasceu aí. Está falando de crença, Josué? Estou falando de crença, eu estou falando de desejos, eu estou falando de domínios, eu estou falando de verdades, eu estou falando de convicções. De tudo isso, de tudo que faz a gente sofrer.
Se você tem uma briga com o seu vizinho, você não nasceu com ela, você acolheu ela e colocou nas suas costas. Vai e se harmonize com ele, e é isso que o Cristo fala. Antes de deixar incenso no altar, vai se reconciliar com o seu inimigo. Porque isso faz mal primeiro para você, não para ele talvez não esteja nem aí. Já vi olhares aí, já tem comunicação acontecendo aí. Aí tu vê onde os espíritos estão, entendeu? Aí tu vê a conexão espiritual, entendeu, José? Nesse exato ponto, tu vê a conexão espiritual. Aí. Bom, tá ótimo. Tu vê a conexão. Entendeu? Nunca é algo que a gente possa esperar que surja do outro, ou que o outro manifeste. Né? Uma coisa que eu vi que eu achei lindo, uma vez o Divaldo me falou, a gente tem que disputar a oportunidade de amar. A gente tem que disputar a oportunidade de renunciar. Não porque vai fazer bem para o outro, não porque vai ajudar o outro. Não, tem que ser um pouco egoísta nisso, porque faz bem para mim. E aí eu mudando, tudo ao meu redor muda também, porque eu já sou outro. Então tudo ao meu derredor, tudo que eu tenho harmonia mudou. As harmonias vão mudar. Vão mudar as peças ali. Porque é outra harmonia. E aí se você renuncia, fatalmente vai chegar na sua frente alguém que também sabe renunciar em algum momento. Ou, pelo seu exemplo, aquele que já está ali também vai renunciar de alguma maneira. Mas, uma coisa que acontece muito, é que a gente fica vendo só, mas eu faço isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. Em momento algum pergunta para o outro se ele se sente da mesma maneira. Que talvez eles pensem do mesmo jeito. Mas como não tem nenhuma conversa, porque daqui a pouco ele diz, você faz, eu concordo, você faz, mas tem que ver que eu também, isso, aquilo, aquele outro, eu também estou renunciando. Renúncia. Né? Então, e acaba sendo uma renúncia por nós mesmos, também porque diretamente beneficia a todo o relacionamento, a todos envolvidos nessa relação. Outras vezes, somos nós que toleramos e relevamos as verdades e posições do nosso amor, desde que dentro dos limites da nossa alma. Então eu não estou dizendo que, por exemplo, vou pegar um exemplo esdrúxulo. Você chegou em casa e encontrou a pessoa que você se relaciona, o seu marido, a sua esposa, dando os afagos com o vizinho. Eu não estou dizendo para você chegar e dizer que bom que vocês estão aí, vou arrumar a cama, vou preparar uma comidinha, eu saio, só me dê uma ideia para mim voltar, né, a hora que vocês estiverem bem e tiverem acabado o que vai fazer. Não estou dizendo isso. Então você também tem que ter limite, sim, e dizer, poxa, isso não me serve. Se você quer isso, tudo bem, mas para mim não serve. Não dá mais. Tchau. Você tem que saber renunciar também, às vezes, a situações que te fazem tão mal, que você não tem mais. Você não tem como determinar o que o outro vai fazer. Mas você pode chegar a entender, isso não dá para mim. Tá bom. Se você quer, faça, você tem todo o direito. Só não quero estar envolvido nisso. Mas com dignidade. Isso me lembra muito Emmanuel, Chico Xavier, naquela cena do avião, onde o avião começa a pegar uma turbulência muito pesada, e o Chico Xavier começa a gritar, apavorado, minha Nossa Senhora, me acude, me salva. Chega Emmanuel e disse, o que é isso? O que é isso? Diz o Chico Xavier. Não está vendo que o avião pode cair, a gente pode morrer? Aí o Emmanuel diz, mas então morra com dignidade, em silêncio, em oração, prece. É a mesma coisa. A gente não precisa fazer um escândalo. Só diga, você quer isso? Você tem todo o direito. Mas eu também tenho todo o direito de não passar por isso. Renúncia. Né? Então, tudo isso não quer dizer que devamos abandonar tudo o que temos ou somos para manter uma relação. Não é isso. Você não tem que renunciar a tudo que você tudo que você construiu de si mesmo. Não é isso que a gente está falando. Mas existe um momento em que vontades, sentimentos e comportamentos entram em contradição com a vida a dois. E é nesse ponto que um ou outro, ou até os dois, devem renunciar um pouco de cada um para manter o equilíbrio
principalmente o maravilhoso encaixe do amor. Então esses momentos acontecem quase que todo dia. E tanto um como o outro tem de entender que no seu papel demanda a renúncia. Demanda a renúncia. Onde a personalidade de cada um permanece compatível ao sentimento lindo que nutre um pelo outro. E isso vale muito a pena. Mas isso é uma escolha que cada um tem de fazer. Que não é sugestionável pelo outro, porque senão seria falseada. Tem que partir de você. Na realidade, eu renuncio aquilo que me incomoda, né? Principalmente. Porque aquilo que não me incomoda na outra pessoa não há necessidade de renunciar. Cada um está levando do seu jeito, tá bem. Mas aquilo que realmente me afeta é o que realmente eu tenho que trabalhar para renunciar. Você renuncia àquilo que te toca. Que te toca e que você vê erro no comportamento do outro. Mas tem coisas que você tem que entender que, bom, isso eu não tenho condição. Eu não consigo. Não dá pra mim. Também. Tem um limite, né? Tem, as coisas têm limite. Né? A gente não precisa se... E nem deve se humilhar. Isso é bem diferente. A renúncia é em prol da saúde da coisa. Para que o relacionamento seja cada vez melhor. Melhor no entendimento, na empatia, melhor no encaixe de um com o outro. Agora, a partir do ponto que não tem jeito, um não vai abrir mão de comer manga e o outro não abre mão de comer maçã, chega um ponto que não dá mais. Então tá, porque não houve renúncia. Como trabalhar para ter renúncia, no caso, quando tu sabe que tu tá errando, mas tu é que nem um escorpião. Muito bem. Se você Mas sabe, se você já entendeu que a sua maneira como você leva a coisa é justamente aquilo que faz e que traz todo o problema, ou seja, o que traz toda a desarmonia para essa situação, você tem que aprender a renunciar a isso. Você tem que aprender a... Começa ficando quieto. Já ajuda muito. Né? Fecha a boca. Né? Ou voltando a Chico Xavier, né, Emmanuel? Se vê que não consegue fechar a boca, enche ela d'água. Quantas garrafas de 2 litros foram precisas, até que você, por enjoo, também não consiga falar, se preciso for. Aprenda a ficar quieto, começa por aí. E pode ter certeza que a partir do momento que você conseguiu ficar quieto, que não esbravejou naquele primeiro momento, e conseguiu dar um tempo para pensar, refletir, né? Quando você não está levado pelas suas emoções, pela sua doença das emoções, pelas suas paixões, você começa a olhar e dizer, tá, mas talvez não precisa ser assim mesmo, né? Eu estou só sendo chato, estou só sendo ignorante, que não precisa ser desse jeito. No final eu não estou certo mesmo, eu só quero encher o saco. E quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas relações, a gente não faz exatamente isso? No final não traz nada de bom, a gente só está querendo encher o saco. Está querendo atenção, porque é carente. Quer ter razão. Porque quer ter razão, porque quer estar certo. E é carente também, né? E é carente. Aí eu dou a razão para ter paz. Isso. Aí você renuncia a sua razão, ou seja, aquilo que você acha certo, que não necessariamente seja, você renuncia em prol da sua relação, da sua paz, da sua harmonia, da sua felicidade. Renúncia. Em todas as relações. Então, é uma troca muito injusta de tão vantajosa. Porque o afeto é muito maior do que qualquer verdade que temos. Porque os gestos que fazem a relação permanecer grande podem ser muito pequenos. Só fica quieto. Começa por aí. Começa só por calar. Por dizer, tá bom. Porque se naquele momento você não consegue, né, meditar o que está acontecendo, diga que tá certo, tá bom. Porque senão no fogo das suas emoções, no fogo do seu sentimento, você vai dizer coisas que fatalmente você vai se arrepender. Então diz, tá bom, tá certo. Passado um tempo, cabeça fresca, esfriou, se você vai tomar um banho gelado, então realmente, no final acho que até que ela tem razão. Eu que estou enchendo o saco. Ué, ele está dizendo isso. Se parar para analisar, realmente ele tem os motivos dele. Sou eu que estou criando coisa onde não existe. Tempestade em copo d'água. E a gente faz isso todos os dias. Se a gente não vigiar, se a gente não aprender a renunciar
essa força que nos consome, né? Que os nórdicos vão chamar de fúria, se a gente não renunciar a essa fúria, né? A gente acaba se destruindo, e destruindo a relação e o outro. Porque isso realmente destrói. Consome essa fúria. Essa renúncia poderia ser um dos objetivos da nossa encarnação, Josué? Eu entendo que sim. Hã? Não, principalmente, né? Exatamente. Porque se a gente não aprender a renunciar, e se a gente não levar isso muito a sério, a gente nunca vai conseguir se relacionar com os seres, com o outro, num longo tempo. E imagina que se nós somos espíritos, que a gente não sabe quando começou e que entende que não tem nem fim, olha quanto tempo a gente vai ter para se relacionar com tudo e com todos. Se a gente não aprender a renunciar, a gente vai viver uma eternidade em guerra, em luta. Para ter razão. Será que aquilo que tu enxerga de ruim no outro, né, não fala mais Consigo. Não fala mais sobre si do que sobre o outro? Mas é por isso que o trabalho não é em relação ao outro, é sempre em relação a você. Você tem que renunciar ao ruim que você enxerga no outro. O outro, ele é como ele é perfeito. A maldade está em mim. Nos olhos de quem vê. O errado está nos olhos de quem vê. Então é quem está vendo que tem que aprender a renunciar. Tem a ver com a relação com o mundo. Isso. E claro que tem coisa que você entende. Bom, eu não dou conta disso. Aí para e senta. Olha, você está fazendo isso, né? Eu nem sei porque que você faz. Eu só estou te dizendo que eu não consigo. Eu não consigo lidar com isso. Então se você continuar, fatalmente eu vou Te dar umas porradas. sair. Eu é que vou renunciar à relação, porque eu não consigo lidar com isso. Também você tem de declarar sua incompetência. É muito importante a gente declarar nossa incompetência em viver às vezes. Em saber lidar com o que está acontecendo. E às vezes eu não sei mesmo, eu não consigo. Isso é humildade que o Cristo pregava. Declarar sua incompetência em relação ao que acontece. Declarar sua incompetência em relação ao que está acontecendo. Renunciar ao certo. E dizer, olha, eu não consigo. É o meu limite. Eu não consigo. Você não é obrigado a saber lidar com tudo. Mas você pode dizer, eu não consigo. Não é ser menor ou desmerecer coisa alguma. É ser maduro. Porque nem tudo você vai conseguir mesmo lidar. Me fez Com lembrar... com essa situação eu não consigo lidar. Eu não consigo consigo. renunciar, não consigo resolver. Exato. E se isso perdurar, eu vou me retirar. É assim, isso acontece. Me faz lembrar a terapia TRA, que é a terapia de reação afetiva, que na verdade ela tem a ver com aquilo que a gente não consegue renunciar dentro de nós, e a gente adoece. Isso. As nossas emoções. Exatamente. Eu não consigo renunciar ao ódio, não consigo renunciar na mágoa, eu não consigo renunciar àquilo que me incomodou. Então precisa de ajuda. E aí eu vou adoecendo, crio ansiedade, crio pânico, crio nervosismo, crio... Estresse, tudo e mais um Estresse. pouco, até que somatiza e vira uma doença física. Exatamente. Então você tem que declarar para si mesmo, primeiro, eu não consigo lidar com isso. Já fiz de todas as formas que eu tinha condição, eu não consigo. Então, e aí chega para outro e dizer, olha, isso para mim não dá. E se daqui a pouco ainda assim mesmo precisa de mais, vá buscar ajuda. Vá buscar ajuda de qualquer forma. Seja na terapia, seja, sei lá, com um médico, seja com um amigo, seja em qualquer lugar que você se sinta bem. Né? Venha fazer terapia. Vem. Se lhe faz bem, venha. Quantas vezes for preciso. Sem ter qualquer tipo de pudor. Mas entenda que, diga para si mesmo, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Ele está falando para o céu e peça a Deus. Deus, eu não consigo, me ajuda. Porque eu não dou conta. Muitas vezes essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, declarar a nossa incompetência em viver. Eu não consigo. Né? Então, desistências que pouco doem nos proporcionam a extraordinária felicidade de manter-se amoroso. Outras desistências podem doer mais e ainda serem as melhores escolhas, porque renunciar na relação a dois é substituir qualquer coisa pelo amor. É, então, no fim das contas,
Depois de abdicar tanto, a única renúncia incabível é a do carinho do outro. Então, enquanto você não pode abrir mão e nem renunciar, é do carinho do outro e pelo outro. Entende? Então, pequenas renúncias ou grandes renúncias, no decorrer do tempo, vão se mostrar como o melhor que podia ter acontecido. Porque isso fez com que a relação se tornasse muito mais forte, sustentável, saudável para todos. Né? Era mais ou menos isso. Agora a gente pode conversar. Conforme como eu falei no início, a questão da religião, da cultura, né, que tu comentaram, muitas vezes, muitas pessoas, dependendo da religião, da fé, da cultura, acreditam que tem que levar até o fim, né? Até o fim da vida, que por mais difícil que esteja, vê aquilo ali como um compromisso, como um dever, como uma pedra no sapato, sei lá o que, seja lá o que for. E aí no momento que tu comenta, não consigo mais levar, renuncio, eu, frente ao meu compromisso, né, eu estaria como? Aí você tem encarnatório. Aí cada um, não, encarnatório eu já não posso dizer. O que eu posso falar é da experiência de vida, né? Se você não fizer escolhas que sejam felizes, você não pode almejar felicidade. Então você tem que entender, olha, e aí sim declarar incompetência. Eu não consigo me manter nessa relação. Essa relação para mim é um martírio. Essa relação me violenta. Não dá. Tem que aprender a renunciar, então, os dogmas da cultura ou da conveniência em prol da felicidade. Mas isso, para isso, tem que ser maduro. Porque é muito fácil, né, se colocar no lugar do rebanho e seguir como ovelha ou abatedor. Difícil, ou o desafiador, é tomar ciência de si e dizer, não, eu não preciso disso. Sim. Difícil. É uma escolha que passa por ir contra as conveniências do mundo. É uma escolha que passa por olhar tudo como todos dizem que deve ser e dizer, não, para mim não serve. Nós queremos caminhar em rebanho. O ser humano busca o rebanho. Por quê? Porque aí ele não precisa mais se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Vai dizer, não, mas é assim, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. Aliás, os soldados nazistas diziam exatamente isso. Estava cumprindo ordens. Mas quer dizer que você no momento nenhum parou para analisar o que você estava fazendo? Do ponto de vista, você estava cumprindo aquilo que você fez. E se perguntou se fosse com a sua mãe ou com a sua filha, você gostaria que fosse assim também? Você faria? Mas é isso. São questões que a gente tem que começar a levantar. São posicionamentos e valores que a gente tem que começar a entender. Será que vale a pena uma vida toda de martírio pela conveniência da cultura ou do que os outros acham que é certo? Será que vale? Mas essa é uma pergunta que cada um pode responder para si só. E só para si. Tem meu tempo de maturação, né? Tem tempo. Porque eu vou caminhar sozinho, né? Vai caminhar com todos apontando o dedo para você como você sendo errado. Também. Mas nenhum está vivendo na sua pele, sendo sustentado pelos seus ossos. Também. Para saber por que a coisa é como é. Verdade. Somos ovelha negra. Mas sempre é tempo ou de recomeçar ou de abrir mão, né? Ou de realmente colocar. E hoje vamos voltar, Emmanuel. Por mais difícil que esteja. Sim. Vamos voltar, Emmanuel. Emmanuel diz exatamente isso. Você não pode mudar o que passou. Agora você pode parar agora e recomeçar e fazer um novo futuro. Exatamente isso. Isso cabe para todos nós, todos os dias. A gente não vai trabalhar no dia de ontem, mas hoje é o momento de fazer tudo. De tudo realizar. Para tudo. É difícil lidar com as conveniências. Porque elas são sedutoras.
é muito sedutor tu tá no meio de todo mundo, que fazendo o que todo mundo faz, porque deve estar tudo certo. Difícil é você olhar para todo mundo indo para a direita e você entender, mas esse não é o meu caminho. Isso é desafiador. Porque você tem que se declarar independente. Essa liberdade, ela vai te desafiar, ela vai demandar sacrifício, lembra? Sacro ofício, trabalho sagrado. Essa liberdade demanda esse trabalho sagrado. E para isso é preciso renunciar à conveniência do rebanho. Bom. Mas vale a pena. Hã? Mas vale a pena, né? Aí só no fim da vida, no entardecer da vida, quando a gente estiver de frente com a nossa própria consciência e com aquele que colocou a gente aqui, e ele perguntar: o que você fez da vida que eu te dei? Aí você vai poder responder. Mas é só ali. Antes disso, a gente não sabe. Mas ali a gente vai saber. O que fizemos com a vida que nos foi dada. Que foi um presente. Na verdade, todo mundo sabe o que fez a sua vida. Isso a gente respeita a cada um. Isso aí. Exatamente. A gente acha. Mas alguns não têm consciência de que fizeram certo ou errado. Perfeito. Agora, o critério de juízo e valor seria: se fizesse com você o que você fez, como você ia se sentir? Só. A pergunta é essa. Aí é a tua consciência que te absolva ou não. Só. Ninguém mais pode. Porque no final é tu com a tua consciência. É sempre de você para com você numa conversa com Deus. Sempre. A gente pode ser o nosso melhor amigo, o nosso pior inimigo ao mesmo tempo. Isso. Você é Deus e o diabo num ser só. Um ser só. E não tem outro culpado, nada disso. É de você para com você. Posso só fazer uma analogia da ideia? Às vezes, quando a gente lê a doutrina espírita e vê quando tem uma situação de um espírito sofredor que está sofrendo, que está revoltado, que está injuriado, que está perseguindo alguém, e vem lá um espírito mais de luz, toca o coração daquele irmão, daquele espírito, e aquele espírito, antes julgando-se correto, que aquilo realmente tinha que ser feito, né? Ele enxergava a vida deles daquele jeito, naquela revolta, naquela perseguição, e aí no momento que vem alguém e toca o coração dele, ele se abre, né? Quer dizer, ele deixa aquele sentimento entrar e ele vê que aquilo tudo que ele estava fazendo, aquela reação, aquele modo de viver dele, na realidade aquilo ali era uma carapuça, era uma forma de ele enfrentar a situação, mas dentro dele ele se despertou uma outra coisa. Isso fazendo uma analogia com um relacionamento difícil, onde a gente não exerceu ainda muito dessa renúncia, é quando tu, talvez, eu imagino, né, querendo fazer no momento que tu começa a trabalhar essa renúncia, é como se tu fosse aquele irmão sofredor que tivesse um novo despertar de uma nova... Exatamente de novo valor da existência tua. Ele chegou num ponto onde ele estava pronto para renunciar à mágoa, renunciar ao ódio, renunciar à raiva, renunciar à intolerância. Isso dá esperança para a pessoa se modificar, né? Renunciar à carência. Então veja que o que acontece ali nesse caso é a mesma coisa que acontece com qualquer um de nós, só ali talvez de uma maneira mais amplificada. Mas é exatamente igual. Para a cura, ele tem de aprender a renunciar. Porque é um relacionamento, né? Dentro do que a doutrina espírita propõe, o obsessor e o obsediado, vamos trabalhar assim, é um relacionamento de dois, pelo menos, ou mais. Até que alguém não aprenda a renunciar, de uma forma ou de outra, não tem cura nessa relação. Então sim, é um momento, e se aquele ser chegou numa situação onde é digno da intervenção de outro que tem a condição de demonstrar a realidade, é sinal que é momento dele despertar para a renúncia. É renúncia. É a mesma coisa que você pode fazer com a sua esposa ou com o seu marido, todo dia é exatamente o mesmo, só que numa intensidade maior. Só isso.
E a gente vai poder pegar e trazer essa questão da renúncia para absolutamente todas as nossas relações. Pode ver, onde há conflito é porque pelo menos um não está renunciando, quando não são os dois. Só há conflito porque não tem renúncia. Relacionamento com irmão, com mãe. Com pai, com filho, com vizinho, com chefe, com colega de trabalho, com qualquer um. Com qualquer um. Fala sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, muito bem. Vale a mesma coisa. Com Deus, você tem que aprender a renunciar às mesmas coisas. E renunciar o quê? Se essa aqui é toda a obra de Deus, é isso que Deus está realizando, você tem que aprender a renunciar a criticar Deus. A dizer que o que acontece no mundo está errado, não devia ser assim. Porque no momento que você aponta o mundo como um mundo de erro e falha, você está apontando o Criador desse mundo como errado e que está falhando. Aprender a se relacionar com Deus é ver o que Deus está dizendo para você todo dia com o que acontece e nisso se sentir amado pelo que acontece. Não pelo signo, não pelo que se demonstra, mas pelo significado que tem por trás disso. E aí você vai estar amando Deus, quando você se sentir amado por Ele. Enquanto você não se sentir amado por Deus, com a vida que você tem, você nunca vai estar amando Deus. Eu vou estar impondo condições para ser amado. Não, você está dizendo Deus para Deus como Deus tem que ser. Você está sendo um déspota. Você está querendo botar Deus como seu escravo. Então você não está co-criando com Ele, você está dizendo, ó, você está fazendo tudo errado, eu cheguei aqui há 40 anos, mas já sei como tudo funciona, e o senhor que está ali há não sei quantos milhões, pelo universo e tudo, sabe nada. É exatamente essa postura. E quem é que faz isso? Isso é uma postura infantil. Porque a gente não sabe o nosso lugar. Não sabe o nosso lugar no entendimento de que a gente não tem a visão e a percepção do todo para entender por que a coisa acontece como acontece. Então o que a gente pode dizer para Deus é, olha, para mim isso é errado, mas é só para mim. Você deve saber por que faz o que faz. Mas eu não sei. Então eu prefiro me abster de acusação, mas a minha opinião não devia ser assim. Mas é só a minha opinião. Eu não tenho poder, força, direito ou conhecimento para poder mudar qualquer coisa. Mas dentro da ignorância que eu tenho, da minha pequena percepção, eu não sei por que é assim. Mas tudo bem, não te condeno. Não te julgo nem te acuso. Espero apenas um dia poder te compreender. Tá bom? Temos perguntas pelo YouTube. Então vamos lá, começa aí. O Vinícius França pergunta: por que algumas mulheres, apesar de terem casamentos estáveis, bons maridos e vidas que muitas desejam, ainda assim se sentem insatisfeitas, traindo o marido ou pedindo o divórcio? Isso é porque homens, mulheres, aí isso não é de gênero, é uma questão de ser. Basicamente, Vinícius, porque ou está numa relação por qualquer tipo de conveniência, ou numa situação que não está disposto nem a dialogar ou renunciar. Agora, nesse caso, se um dos dois tem essa situação, né, e o outro não consegue coexistir com ela, porque podem ter aqueles que saibam coexistir com isso, entendam? Você tem as suas necessidades, eu entendo que você tem e está tudo bem para mim. Se isso for possível, bom, siga a relação. Você está renunciando a esse entendimento de fidelidade. Agora, se você não tem condição de lidar com isso, diga, olha, para mim não dá. Você faça do jeito que você quiser, mas eu não sei lidar com isso. Então eu vou buscar uma relação onde isso não aconteça, porque eu não sei lidar. De maneira alguma, a nossa proposta é para lidar com o outro. A proposta sempre é para aprender a lidar dentro de si com o que a vida manifesta.
como você pode lidar de uma maneira que você não sofra. Não, é impossível mudar o outro. Isso é infantilidade achar que vai mudar alguém. Mas você pode trabalhar a si mesmo para aprender a lidar com o outro como ele é, até o ponto que você não tenha condição. E quando você não tem condição, declare a sua incapacidade. Eu não consigo. Para mim não dá. Simples. O Vinícius continua, então, ele pergunta o que é que as mulheres buscam realmente e por que parece que elas nunca estão felizes. Pergunta de $1 milhão. Se eu souber responder, vocês vão deixar de me ver dando palestra, essas coisinhas. Eu vou estar lá em Acapulco cobrando, sei lá, $100 mil a hora e dizendo: venha, diz aí, marido, o que tu quer saber que eu já vou te responder, sabe? Faz o Pix. Né? Eu acho que o que todo mundo quer, de um modo geral, é ser feliz. É que muitos ainda nem entenderam e nem perguntaram para si mesmo o que é ser feliz. Né? E nisso colocam a sua felicidade como um desejo, como algo externo, e buscam nesse externo, né, essa felicidade, o que é impossível, porque quando a gente faz isso, a gente quer preencher um vazio interno com algo que está fora. Não tem como. Com prazeres, com satisfações, com coisas menores. Não tem como isso preencher um vazio interior. Agora, um vazio interior pode ser preenchido com entendimento sobre si mesmo. Né? Se perguntando, mas por que isso é assim? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto descontente? O que Deus está dizendo para mim com isso? Quem eu realmente sou? Se perguntar, se questionar, analisar a si mesmo. Analisar como responde aos impulsos e os estímulos que o mundo traz. Tem que fazer essa autoanálise. Porque se a gente não se olhar, a gente nunca vai conseguir se compreender. Mas uma grande maioria não sabe nem o que busca. Por isso que tem que se perguntar o que quer. E felicidade, de repente, porque felicidade para mim não é a mesma coisa que é pro outro. Cada um tem uma visão da felicidade, né? Aí a gente tem que trabalhar também conceitos que felicidade é uma coisa e satisfação é outra. A satisfação para você, para ele, para mim, pode ser uma coisa totalmente diferente. Né? Mas felicidade a gente vai entender que é um estado de harmonia com a vida que se tem. E isso é meio que universal. Quando você está bem com a vida que você tem. Você sabe lidar bem com a vida que você tem. Isso é universal. Dependendo da vida, cada um tem a sua. Sim. E será que ele é um bom marido? Ele acha que é um bom marido, porque ele está botando a culpa toda na mulher, hein? É muito... Por isso que é uma questão que não tem gênero. Porque se a gente for... a mulher dele, ela acha dele. Talvez, mas a gente consegue ver que tem algum trauma por trás disso, dessa questão. Sim, tem. E em algum momento vai ter que ser trabalhado. Ou pode ser trabalhado. Né? Só que tem que se abrir para isso. E perguntar para si mesmo. Bom, por que a vida se manifestou como se manifestou? Quais foram as escolhas ou as renúncias que foram ou que não foram feitas para que a coisa acontecesse como aconteceu? Não sei. Isso tem que ser respondido por si mesmo. Não vai, essa resposta nunca vai vir de fora. Ela tem que ser desenvolvida dentro. Pega as relações lá dos nossos avós, onde as mulheres eram submissas aos homens. Elas abdicavam de várias coisas, os homens aprontavam, elas matavam no peito porque elas dependentes financeiramente do marido. Não tinham como sair daquela relação porque os caras... Ou até por conveniência, que se saísse daquela relação não ia ser aceita na sociedade, uma série de coisas. Né? E agora a gente está vendo num momento que isso está mudando. Ou seja, esse equilíbrio, ou essa mensura de força, de poder na relação está mudando, está passando muito feminino. Né? É natural que a gente vai ver, né, o feminino trabalhar os mesmos absurdos que o masculino já trabalhou. Isso é normal, porque são todos seres. Ora mulher, ora homem, ora qualquer coisa, é todo mundo a mesma coisa. Só está mudando de roupa que está usando nesse momento. Só isso. O Vinícius, então, ele continua mais uma pergunta. Por que as leis tendem a favorecer as mulheres em detrimento dos homens? Porque é assim hoje. Porque a sociedade escolheu assim. Porque o mundo é esse. Porque durante muito tempo, como o nosso amigo ali disse,
teve um favorecimento para o masculino e agora começa o favorecimento para o feminino. Por quê? Para que em algum momento, alguma situação, o equilíbrio se faça. Mas quando a gente puxa o pêndulo para um lado, é natural que ele vá voltar e vá até o outro. E depois vai voltar, só que cada vez menos, até que o equilíbrio se faça. Aí no Facebook, então, Suzy Marcos pergunta: como faço para lidar com um ciúme que após 18 anos de casado veio com tudo e do nada? Bom, se o ciúmes é seu em relação ao seu companheiro, à sua companheira, entenda que isso nada mais é do que algum tipo de carência ou medo. Né? Você chegou num ponto onde se despertou uma carência ou medo de alguma forma. E é algo que você tem que aprender a lidar com você mesmo. Entender que, assim como você está na relação ali porque quer, porque é livre, e podendo estar em qualquer outro lugar do universo, escolher estar ali com aquele, o outro fez a mesma escolha. Né? Por trás, talvez, ainda a gente vai ver que só tem um desejo, uma ambição de domínio, de controlar. Não é algo que o amor manifeste. Né? Isso é um amor da paixão, um amor doentio. Só domina aquele que busca dominar aquele que tem medo. Aquele que não tem medo, liberta. Vai, volta, fica porque quer. Fica porque ama. Renuncia, está em qualquer outro lugar, vai estar aqui. São essas aqui. Muito bem. Mais alguma coisa? E liberta, assim, mas não pode botar uma cordinha, assim. 2 metros. metros. É aquela coleira, né, eletrônica que mostra no celular onde é que está, com câmeras por todos os lados. Né? Eu liberto, mas usa só essa coleirinha aqui porque é para tua segurança. Isso não vale. 18 anos de casado agora, ele está tendo ciúme e ele está aprontando. É algum medo. É algum medo. Tudo bem, gente. Foi muito bacana. Muito bacana. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Temos segunda parte do hoje, não? Isso não depende de mim, depende de vocês. Tchau pra vocês. Se o pessoal quiser, vai ter uma segunda parte com perguntas. Pode ser, Josué? Pode. Jogar como mentor? Pode.